Aleluia. Como Deus é bom. Vamos juntos, irmãos, para a lição de hoje, que é o estudo número 10. Como Deus é bom, né? E eterna a sua misericórdia. Então, meu pastor, vá pensando no hino que o pastor conhece, para depois da palavra a gente recolher as ofertas. Amém? Glória a Deus. Amados, o texto áureo que nós temos, pegue então seu smartphone, né? Agora nós precisamos realmente, de um lado, o smartphone, do outro lado, a Bíblia, e ainda com tudo que é recurso tecnológico, que coisa boa. Pastor Heber já passou para todos nós essa manhã a lição, estudo número 10, e o texto áureo é o de João 3:16, bastante conhecido, absolutamente conhecido. Ele diz exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Hoje nós chegamos num assunto muito polêmico. Dá muita polêmica tudo que vamos tratar esta manhã. Mas temos que enfrentar não só os assuntos simples e fáceis, mas também os assuntos amplamente polêmicos. E hoje nós queremos tratar, irmãos, da doutrina da expiação ilimitada. Eu, quando pensei no título da lição, eu dei o seguinte título: Ele ultrapassou todos os limites. Porque se com a regeneração, a salvação, a própria expiação, a vida eterna e a última aula que nós tivemos, a glorificação, ele já tinha feito muito mais do que nós merecíamos. Venhamos e convenhamos, com a expiação ilimitada, que é o que cremos, ele ultrapassa todos os limites e ele se torna único e incomparável. O que é a doutrina da expiação ilimitada? Nossa vitória começa na cruz do Calvário, ok? Então, nossa vitória começa na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, ele cumpre exatamente tudo que Deus, o Pai, determinou, e aí ele abre para nós tudo. Ele abre para nós a salvação, ele abre para nós a regeneração, ele abre para nós a vida eterna, ele abre para nós o perdão de pecados, ele abre para nós a eternidade, ele abre para nós a glorificação. Então veja que, em razão do que houve na cruz, que a teologia chama de expiação vicária, porque quem tinha que morrer éramos nós, quem morre por nós para perdoar os nossos pecados é quem? É Jesus Cristo. Então, isso é chamado em teologia de expiação. Então, com tudo que houve na cruz, nós então tivemos o amor de Deus demonstrado e nos alcançando em tudo, em tudo. E aí, com a ressurreição, que é a próxima doutrina que vamos trabalhar, na nossa revista Nisto Cremos, aí fechou, selou e acabou absolutamente tudo. Já aproveitando e dando um recado, ressurreição não será trabalhada no próximo domingo, que é domingo que vem, não tem escola dominical, tem Santa Ceia. E aí, ressurreição, nós vamos trabalhar em 3 aulas sucessivas, que ela é muito profunda, e vamos trabalhar nos domingos subsequentes, no mês de novembro. E aí nós, graças a Deus, encerramos nossa última revista desse ano, Nisto Cremos, parte 2. E aí aguardamos o mês de dezembro para fazer 2 comemorações especiais, do Dia da Bíblia e do Nascimento de Cristo. E aí a próxima revista chega em janeiro, também online.
Então, voltando para a nossa querida revista Nisto Cremos. A expiação, ela traz um problema muito sério entre nós cristãos. Na verdade, é um problema que surgiu depois de 1640 e pouco, com a interpretação errada do que um homem chamado João Calvino falou. Porque uma coisa é o calvinismo de João Calvino, outra coisa é o calvinismo daqueles que seguem João Calvino. Por incrível que pareça, é bem diferente, absolutamente diferente. E o que eu acho interessante nesse ponto básico e essencial é o seguinte: nós nunca tivemos dúvidas que o sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados. E nunca tivemos dúvida que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê tenha a vida o quê? Eterna. Tenha a vida eterna. Muito bem, isso nos pais da igreja, eu esqueci de trazer todos os livros, ia mostrar um por um para os irmãos. Que pena. Isso nos pais da igreja foi assim, isso em toda a Idade Média foi assim, só que, mais ou menos na Baixa Idade Média, alguns irmãos começaram a indagar o seguinte fato: será realmente que o sangue de Cristo, precioso como é, foi derramado por todo o mundo? Ou só por uma classe específica de pessoas, chamado os eleitos? E aí, obviamente, Deus fez uma seleção daqueles que queria salvar, e antes mesmo deles nascerem, essa seleção já foi feita, e a pessoa, quando nasce, já nasce ou para ir para o céu, ou para ir para o inferno. Não, pastor, isso não existe, pelo amor de Deus, isso é contrário à palavra de Deus. Não, existe. Existe e é defendido por uma classe muito grande de irmãos em Cristo. Os irmãos calvinistas. Eles são hoje uma média de 25% dos protestantes. 75% somos nós, da linha diferente dos calvinistas, que acreditamos que não, que o sangue de Jesus foi derramado por absolutamente todos. E quem crer é salvo. Quem crê é salvo. Nós somos hoje uma média de 75% dos protestantes e, graças a Deus, devemos isso muito aos amados irmãos pentecostais que começaram todo o trabalho no mundo. Devemos isso muito, muito aos pentecostais, principalmente da Igreja Assembleia de Deus, que, graças a Deus, é uma potência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque até os primeiros pentecostais que nós tivemos no Brasil e que vem da igreja cristã, chamada Igreja do Véu, e até eles são de linha calvinista. Tá? Por incrível que pareça, eles também são de linha calvinista, nossos irmãos aqui ao lado. Mas graças a Deus, pela Assembleia de Deus, graças a Deus por Gunnar Ving, Neres Nelson, inclusive para quem não conhece essa parte da história, está aqui minha mãe conhece a história inteira, meu pai conhecia a história inteira, meu pai, pelo seu pai, pastor José Ramos, foi criado junto com Gunnar Ving, Neres Nelson, e meu avô paterno e meu avô materno foram desbravadores do evangelho no norte e no sul do país. E aí depois veio o meu pai, e aí depois nós passamos a nos congregar no movimento chamado Brasil para Cristo, que depois se transformou em Igreja Brasil para Cristo. Essa é uma história que os irmãos já conhecem, já sabem, já contamos várias vezes, e num devido momento, outro dia, contamos de novo até ficar.
Mas nós temos uma dívida muito grande, uma gratidão enorme com os pentecostais de primeiro movimento no Brasil, que foram principalmente os assembleianos. Nós somos pentecostais de segundo movimento, né? Então, nós somos pentecostais que cremos um pouquinho diferente dos irmãos assembleianos em alguns pontos, mas também guardamos a mesma tradição que recebemos dele, de que a expiação é ilimitada e que as bênçãos decorrentes da expiação estão para todos abertos, mas todos, absolutamente todos. Pastor, quem começou dizendo que a expiação é ilimitada? Jesus Cristo e a palavra de Deus. E todos os apóstolos. E depois de todos os apóstolos, quem sucedeu os apóstolos, que são os pais na fé, chamado pais na fé, e depois a igreja inteira. Nós começamos a desconfiar que Deus tinha morrido só por alguns a partir de 1600 e pouco. E aí foi criada a questão da expiação limitada. Muito bem. Pastor, mas hoje isso traz uma divisão tão grande em algumas igrejas? Sei que traz. Isso traz pensamentos tão divergentes? Eu sei que traz. E antes de tratar da própria expiação limitada, como alguns pensam, vamos fazer o seguinte, vamos tratar do que havia no coração de Deus, quando Deus resolveu enviar Jesus Cristo. Toda vez que você tiver uma dúvida no tocante à palavra de Deus, você tem que entender o seguinte: todo e qualquer autor de todo e qualquer livro, ele sempre tem uma finalidade por trás, pela qual ele trabalha e diante da qual ele trabalha. Então, quando você raciocinar e pensar o que esse indivíduo está dizendo nesse ponto específico, você tem que saber a intenção geral do autor de qualquer escrito. Porque sabendo a intenção geral, você consegue compreender as partes difíceis e complicadas. Você consegue entender as partes difíceis e complicadas. Isso é simples, isso é técnica de leitura. Quando você abre um texto de Machado de Assis e que você não está entendendo, você procura saber o tempo que Machado de Assis viveu, como ele escrevia, que escola literária ele seguia, e aí você pega os pensamentos centrais dele, e com os pensamentos centrais você consegue entender os pensamentos específicos. Então presta atenção, a Bíblia é a palavra de Deus. Na medida que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus, em algumas partes, abriu seu coração. Sim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo abrem o seu coração, e existem passagens que são centrais, onde Deus abrindo o seu coração, você consegue entender tudo o que ele falou, e entendendo tudo o que ele falou, você consegue discernir passagens problemáticas e difíceis. Passagens problemáticas e difíceis. Então, antes da gente dizer que está certo, quem prega a expiação limitada, Deus só morreu por aqueles que, antes da fundação do mundo, ele já tinha dito, esses vão para o céu. Outros Deus já tinha escolhido para ir para o inferno, antes mesmo da fundação do mundo, e ele não morreu por eles. Antes de você defender que a expiação é ilimitada, o sangue de Cristo é para todos. E quem crê é salvo. Então não há uma escolha de Deus antes da fundação do mundo, mas há uma presciência de Deus, porque Deus é onisciente, e Deus saberia quem o aceitaria e quem o rejeitaria. E daí a expiação ser ilimitada, e o amor de Deus ser simplesmente extraordinário, a ponto de Paulo dizer que é constrangedor. Como é que temos um Deus que já sabe antecipadamente quem vai aceitá-lo e quem não vai aceitá-lo, e se subordina
a morrer por todos. É constrangedor. E aí a expiação ser ilimitada? Vamos abrir 3 capítulos, 3 partes da Bíblia, e você vai poder ver o coração de Deus escancarado. E aí depois nós trabalharemos com a expiação limitada e ilimitada. E veremos o que nós, do Brasil para Cristo, nós cremos. O primeiro slide, com a primeira menção do coração de Cristo, vai ser aberto agora para todos os irmãos. Vamos juntos. 1 Timóteo capítulo 2, 1 a 6. Madalena e querida irmã, que bom ver vocês duas. Como Deus é bom, né? E a irmã da Madalena, me perdoe e me desculpe por esquecer o nome. Elza. Oh, Jesus. O nome de uma das mais importantes irmãs da igreja, né? Que esteve conosco desde o início. Madalena e Elza. Que bom vê-las, né? Como Deus está abençoando a gente, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por o quê? Todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida o quê? Paulo manda a gente orar por todos para a gente ter uma vida o quê? Quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque se a gente ora por esses caras grandes talvez não nos encham a paciência, e a gente pode ter uma vida de oração e de piedade, e aí a gente produz frutos, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Aí nossos irmãos calvinistas dizem assim, o todos lá de cima é todos, todos. Mas o todos lá de baixo é todos alguns. Engraçado que o termo grego para todos os homens lá em cima é o mesmo termo grego para todos aqui embaixo. Aí o indivíduo me vem com a piada de que todos às vezes é algum e alguns é todos. Sim, eu sei que às vezes na Bíblia o todos é alguns. Veio toda a Galileia ouvir Jesus. Não, não foi toda, foi alguns. Mas aqui o termo grego significa todos. A gente tem que orar por todos os homens. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O texto é claro. O texto é absolutamente claro. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. É literal o texto, a interpretação é literal. Há no coração de Deus o desejo de salvar a quem? Segundo o texto, que abre o coração de Deus. Vamos lá. É 2 Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 anos como um dia. Por quê? Porque Deus vive na eternidade. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns digam que ela está tardia. Ou seja, olhavam para Pedro e diziam, vem cá, cadê a promessa? Olhavam para os discípulos e diziam, cadê a promessa? Não, Pedro está dizendo, Deus está sendo longânimo para conosco. Aí até aqui a interpretação é absoluta, não é? Aí, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. No coração de Deus, até Hitler poderia ir para o céu. No coração de Deus, Mussolini, depois que fez o que fez, se ele olhasse para Cristo, ele seria salvo. Mao Tse Tung, o que implantou o comunismo na China e matou mais de 2 milhões de chineses. Irmãos, Deus quer que todos sejam salvos, mas o próprio Deus disse que muita gente vai rejeitar. Daí o terceiro texto, acompanhe comigo, olha que interessante.
Esse todo mundo já sabe. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:14. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O todo é tão todo que Cristo chega e diz no final: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então todo não é algum. O todo não é como John Owen dizia, simplesmente todo aquele que ele escolheu antes no passado. Não, todo é todo. E a igreja sempre pregou isso. A igreja sempre pregou isso. Bem, vamos juntos. Toda vez que o seu coração estiver em dúvidas, na palavra de Deus, em algum texto importante, esses 3 textos são os textos que abrem o coração de Deus para a gente. Então, por exemplo, um dia me perguntaram: por que Deus não faz nada na pandemia? Quer dizer, aparentemente, Deus seria ruim ao permitir um vírus como esse, não é? Mas quando a gente pega textos como esse, a gente vê o coração de Deus aberto, e aí a gente entende que Deus é bom e continua bom, e não deixou de ser bom. É sério. Esses 3 textos abrem o coração de Deus para a gente. Isso eu ouvi do meu pai quando eu tinha exatamente 10 anos, e eu nunca mais me esqueci disso. A coisa que a gente ouve quando é pequeno e nunca mais se esquece. Esses são os 3 textos do coração de Deus. E papai sempre dizia: qualquer coisa que vier contra isso, tente interpretar à luz disso, porque esses são os textos do coração de Deus. Deus ama a humanidade desde o primeiro dia que a fez. E mesmo sabendo que ela ia rolar, ia cair, ele já tinha imolado o seu filho lá na eternidade. E não por alguns, mas por todos. Aí o que acontece? Por uma questão de coerência, e para não induzir os irmãos a erro, pegue na página 63 da sua revista da Escola Bíblica Dominical, que está aí com você, página 63, por uma questão de coerência. Assim, quando as pessoas dizem o contrário da gente, a gente pode dizer que elas dizem assim. Mas eu prefiro, por uma questão de coerência, ler com os irmãos. Separei 2 vídeos para que vocês escutem dos irmãos calvinistas como ele pensa, para que os irmãos vejam que eu não estou induzindo os irmãos ao erro. E depois nós vamos mostrar como nós cremos. Então, na página 63 diz assim: a extensão da expiação. Aí vem expiação limitada. São o que eles pensam. Lê comigo, ó. Os calvinistas creem na expiação limitada. Isto é, que Cristo não morreu por todos os homens, mas somente pelos eleitos. E não sou eu que estou dizendo isso, não. O texto está aí, você pode abrir o texto em casa, está aí, fonte. É melhor não falar de expiação limitada, que eles ficam com vergonha, né? Mas de expiação particular. A palavra particular enfatiza a verdade bíblica de que Cristo morreu somente por algumas pessoas particulares e não por todas, sem exceção. Eles pensam assim. Respeitamos. Mas não é isso que a Bíblia diz. E os argumentos são: cremos na expiação particular ou limitada por causa das passagens que ensinam que Cristo morreu, não por todos, mas por muitos. E aí estão as passagens. E realmente essas passagens dizem que Cristo morreu por muitos. Isto é, ele morreu pelo seu povo, também diz aí.
por suas ovelhas, também diz aí, por sua igreja, também diz aí. Agora, por causa de passagens como essa, eles negam as passagens que mostram Cristo morrendo por todos. É mais ou menos assim. Já que, e a fonte está aí, irmãos, no final da página 63, você pode clicar que o texto inteiro é aberto para você. Ninguém está escondendo fonte. Tá? E eu não quero colocar palavras em minha boca. As palavras vêm deles. Eles pensam assim, porque a Bíblia diz que Cristo morreu pelo seu povo, aí eles dizem, Cristo morreu só pelo seu povo, por ninguém mais. Ah, é? Porque a palavra diz que Cristo, em João 17, orou pelo seu povo, e olha, inclusive, ele orando pelo seu povo, ele diz, eu oro por esses, não pelos que estão lá fora, mas por esses. Aí eles dizem, Jesus só orou pelo seu povo. Aí quando você pega a Bíblia, que você vê Cristo crucificado, e Jesus orando por todo mundo, inclusive por quem o estava crucificando, dizendo, Pai, perdoa. Aí esse texto eles não veem. Texto que não interessa, não vem. Eu vejo um Cristo que orou pelo seu povo, mas orou também pelo mundo inteiro. Eu vejo um Cristo que clamou pelo seu povo, mas até no momento maior de sofrimento, também clamou até por aqueles que estavam o arrebentando na cruz. Eu vejo um Deus que amou o seu povo, mas que diz na sua palavra que também amou aquele que não seria seu povo. Não é pelo fato de eu ter um texto que diga que Cristo orou pela igreja, que significa que Cristo nunca orou por todos indistintamente. Compreendeu o raciocínio deles? É simples. Eles pegam uns textos que são bons para o lado deles e esquecem o resto. Não. Nós temos uma tradição de acreditar que nosso Deus é o mesmo do Gênesis ao Apocalipse. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele, em toda a sua palavra, ele sempre quis salvar a todos. Mas ele é sério e justo, e ele diz, nem todos vão querer a salvação. Para que os irmãos não pensem que eu estou induzindo a leitura, eu tenho 2 vídeos de 2 importantes calvinistas hoje, que fazem sucesso, e muita gente anda engolindo o que esses caras estão dizendo. Não estou dizendo que eles estão errados. O que eu estou dizendo é que eles têm uma visão, tadinha, limitada. De onde eles tiram a ideia de que Deus só morreu pelos seus? Por causa da predestinação, que eles entendem errado. O que é predestinação, irmãos? Predestinação é simples. Deus colocou 2 caminhos para a humanidade. Escolhe. Deus colocou 2 caminhos para a humanidade. Escolhe. Esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Eles dizem não. Deus escolheu, antes da humanidade existir, quem ia para o céu e quem ia para o inferno. E ele chega ao ponto de dizer que aqueles que Deus escolheu, Deus deu fé. E aqueles que Deus não escolheu, Deus não deu fé, porque já os destinou ao inferno. E aí, em razão disso, a morte de Cristo seria só por quem? Por quem Deus previamente escolheu. E a expiação seria limitada. E tu acredita que tem gente engolindo isso hoje? Então, com todo respeito a esses 2 senhores que vão passar agora, escutem o que eles vão falar, por gentileza. Com todo respeito, tá? Escutem por gentileza. Fantástico. Antes do mundo ser criado, ele já destinou o João que está me ouvindo aqui, ou para o céu ou para o inferno. Então, João, você não tem escolha. Não adianta estar aqui, João. Se Deus te destinou para o inferno, tu vai para o inferno. Agora, se Deus te destinou para o céu, João, tu pode estar na gandaia, tu vai para o céu. E Deus, de forma pessoal, ele antes da gente nascer já escolheu.
Então, quando alguém morre, ele nada mais fez do que nascer, e antes dele nascer, ele já foi escolhido, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Os cânones de Dort só existiram porque um homem chamado Jacó Armínio disse assim: Calvino está errado, isso é mentira, não é assim. Todos nascem e todos têm a oportunidade de aceitar a Cristo. Aí um texto que eles usam de forma muito forte é: se você estava morto nos seus delitos e pecados, como é que um morto escolhe? Daí o milagre de Deus. Sim, nós estávamos mortos em delito e pecado. Aí o Espírito Santo vem e nos dá um momento de claridade mental para entender a verdade, o juízo e a justiça, e nesse momento exato você tem a chance de escolher ou não ser salvo. Olha o que o Espírito Santo faz. Porque eles dizem, ninguém pode escolher, é Deus que escolhe quem vai para o céu ou para o inferno. Tanto não pode escolher que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se estávamos mortos, morto não pensa, morto não tem vontade, morto não tem raciocínio. Então a vontade que você tem de aceitar Jesus é produto do próprio Deus atuando na sua vida. Sim, é verdade. O Espírito Santo é que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Mas o Espírito Santo não obriga nunca ninguém a aceitar a Cristo. O que o Espírito Santo faz é o milagre de, mesmo estando mortos nos nossos pecados, nos dá a abertura de olhos e de entendimento, e aí nós entendemos, e aí escolhemos se queremos ou não a salvação. Caso contrário, Deus seria o ser mais injusto do mundo, sabe por quê? Porque ao chegar no céu, se Ele não tivesse me dado a possibilidade de escolher, eu olharia para a cara dele. Eu olharia para a cara dele e diria: como é que você pode me mandar para o inferno se você não me deu a chance de aceitar-te? Que Deus justo é esse? Então o milagre da salvação praticado pelo Espírito Santo é maior ainda do que nós pensamos. Porque ele pega gente que é escrava, que não consegue deixar o pecado, que está morto em seus delitos, e dá uma chance de ir aos céus. Os dois ladrões tiveram a mesma chance. Um escolheu sim, outro escolheu não. Aí eles dizem: mas aí é tornar Deus abaixo do homem, porque é o homem que escolhe ser salvo. Não, a Bíblia me diz que Deus é tão justo que Deus nos dá através do seu Espírito essa chance e eu escolho ou não. Isso é simples. Agora, por que nós cremos diferente? Bem, nós cremos diferente por causa da Bíblia. Olha o primeiro texto comigo. Olha que interessante. Olha que fantástico. Porque nós cremos na expiação ilimitada e que o sangue de Cristo foi derramado por absolutamente todos e cada um dos pecadores. É o próximo, meu filho, desculpe, é o próximo. Por que nós cremos? Vamos lá. O próximo, perdão, desculpe, filho. Primeiro, por causa de João 1:29. O que diz João 1:29? Lê comigo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lê comigo agora. Para aqueles que dizem que aqui mundo se refere a somente parte da humanidade, ou seja, os eleitos, bom é lembrar que o próprio Calvino ensina. Calvino. O pecado do mundo, ele estende essa benevolência indiscriminadamente a toda a raça humana. Está aí a fonte, está aí tudo. Se você, meu amado irmão, entendeu o que Calvino escreveu?
É por isso que muitos calvinistas brigam entre si, porque não sabem se Calvino defendia a expiação limitada ou ilimitada. Mas Calvino, interpretando João 3,16, ele diz isso. Indiscriminadamente. Próximo texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Olha como Calvino interpretava isso. Ó. Será que o reformador de Genebra interpretava João 3,16 da mesma forma como os seus seguidores contemporâneos o fazem? Deixemos que ele mesmo nos responda. Segundo João Calvino, João 3,16 significa que o Pai Celestial não deseja que a raça humana, a qual ele ama, pereça. Não é alguns, é todos. Ora, não é necessário muito esforço para entender que tais declarações mais se aproximam da doutrina da expiação ilimitada do que o contrário. Está aí o texto. Eu ia trazer todos os livros para apresentar para os irmãos e esqueci em casa. Desculpe, a idade está chegando, né? Pastor Vailate nos trouxe esse texto. Terceiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos é esse aqui, e eu acho ele muito interessante. O pastor David Hunt, ele escreveu um livro bem grossão, também eu ia trazer, Que Amor é Este? E o pastor David Hunt, ele, comentando João 3,16, ele diz o seguinte: engraçado que Jesus disse para o nosso querido, pode tirar um pouquinho, Jojo, e trazer para mim? Depois bota o texto. Jesus diz para Nicodemos assim: olha, para você não ter dúvida de quem eu sou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando Nicodemos viu Jesus erguido, ele depois foi com José de Arimateia levar o corpo de Jesus para o túmulo de José de Arimateia. Então, ali, talvez Nicodemos tenha tido a sua conversão. E David Hunt, ele diz assim, engraçado, né? Lá no deserto, quem olhasse para a serpente seria salvo. Agora, com Cristo erguido, quem olhar não vai ser salvo? Só os escolhidos são salvos? Interessante isso, né? Fantástica essa interpretação. Vamos ler junto? Olha que interessante. A cura da picada da cobra venenosa não era para um grupo seleto dentro de Israel, a quem Deus havia predestinado a ser curado, mas era para todos e qualquer homem. A única limitação era olhar com fé para a serpente levantada. Da mesma forma, todos os que foram mordidas pela antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, são curados se olharem com fé para o Cristo levantado na cruz. Simples. É simples. Agora, fantástico é o próximo texto. Olha que texto. Está tudo na sua apostila. Fique tranquilo. Atos 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus seria maluco se a expiação fosse limitada de colocar um versículo desse na Bíblia. Aqui está dizendo de forma muito clara que Deus quer que todos os homens, em todos os locais, se arrependam. Por isso que Ele nos manda ao mundo inteiro. A própria comissão universal seria uma loucura se Deus não quisesse salvar a todos. É simples. Próximo texto. O que não falta é texto. Eles dizem que a gente interpreta tudo errado, né? Mas vamos lá. Esse dói lá no coração. Esse quem trouxe foi o papai. E a análise, a pergunta que está ali foi do papai. Olha que interessante. Em 1 Pedro 1, 13, 19, diz assim:
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também o quê? Vós o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou o quê? Santo. E se invocais por Pai aquele que o quê? Sem acepção de quê? Pessoas. Deus é um Deus que não faz o quê? Volte, meu amado filho, sem acepção de pessoas. Julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo ou com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro e imaculado e incontaminado. E a pergunta é, Deus sendo justo e santo, que não faz acepção de pessoa, volte, meu filho amado, derrama o precioso sangue de seu Filho Jesus Cristo somente por alguns. É precioso demais, só por alguns que Ele escolhe que quer salvar. É muito estranho esse Deus, né? Que amor é esse? O próximo texto dói no coração. Ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Olhe para cá, meu irmão. Olha que interessante. Pode trazer para mim, Jojo. Obrigado. Você se lembra o que significa a palavra propiciação? Propiciação é um termo bíblico que Deus utiliza. Engraçado que Deus utiliza todos os termos normais do tempo para que Ele fale e todo mundo entenda. A propiciação era um ato feito pelo adorador a algum Deus para tornar aquele Deus propício a ele. Então, por exemplo, se eu era navegador na época de Paulo, então eu tinha meu navio, eu tinha meus empregados, só que eu não sabia se eu ia ir e voltar, você está entendendo? Eu não sabia se eu ia ir ou voltar. O que eu fazia? Eu oferecia ao Deus dos mares, Netuno, oferendas que eu sabia que ele gostava, para que eu pudesse ir e voltar. Então, propiciação era isso. Era um ato de realizar alguma coisa que eu sabia que o meu Deus gostava, para aplacar a ira dele, porque eu nunca sabia se ele estava ou não irado comigo. O Deus verdadeiro, para demonstrar que não estava irado conosco, o que ele fez? No Velho Testamento, ele mandou construir a Arca da Aliança. E a tampa da Arca da Aliança era chamado propiciatório. E ele mandou colocar as 12 tábuas da lei dentro da Arca da Aliança. A lei é que nos condenava. E aí, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e colocava o sangue ali derramado, então o sangue no propiciatório servia para nos lembrar que Deus, irado conosco, só não nos destruía, porque o sangue trazia a propiciação, o apaziguamento da ira de Deus, santa e justa. Cristo, segundo João, é a propiciação. E ele diz, não só dos nossos pecados, a gente que está na igreja, mas de todo o mundo. Você sabe por que Deus não destrói hoje aquele maluco que está fazendo sucesso agora na internet, porque está aparecendo ele com um pau quebrando a esposa e a enteada
no cacete mesmo. Você sabe por que Deus não arrebenta esse cara na hora, como era no Velho Testamento? Por causa do sangue de Cristo, por causa da propiciação. Porque Deus ama um indivíduo como esse, de tal forma, que ele acredita que um dia um de nós vai pregar o evangelho para um indivíduo desse, e esse indivíduo ainda aceite Jesus. Você sabe por que nos desfiles de carnaval, quando o povo chegou ao auge de fazer o desfile, porque é arte. Botar Jesus arrastado pelo diabo, o diabo ganhando, é a arte. Ficaram um ano inteiro morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo de morrer. Ninguém abriu para falar nada. Você sabe por que Jesus não fulmina como é que é o nome dele? Não é o chefe da escola de samba, é o indivíduo que faz as artes, o coreografista. Sabe por que o coreografista não morreu e os artistas não morreram? Porque o sangue de Cristo é propiciação. Deus, ao olhar para a humanidade, não acaba com a humanidade de uma vez por todas, porque ele vê o sangue de Cristo. Mas chegará o dia em que um anjo voará e dirá: se arrependam dos seus pecados, porque a ira do Cordeiro será derramada. E quem não se arrepender, 7 taças serão derramadas, e elas estão enchendo. E até aqueles que interpretam diferente da gente, dizem que nesse momento a igreja toda sobe. Os mesotribulacionistas dizem que a gente sobe nesse momento. Que pelo menos essas taças a gente não pega. Nós não. Nós amamos a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus diz: como guardar essa palavra da minha paciência? Eu te guardarei do dia da ira. Que começa lá no Apocalipse. A gente sobe antes. A gente vai estar nas bodas do Cordeiro. E quem quiser ficar para ver como é que é, fique. Eu quero estar lá. Com todo o respeito. Eu quero é subir. E graças a Deus, não preciso subir na aba de ninguém. Meu Cristo já garantiu que a gente sobe. Ele mesmo recebe a gente nos ares. Agora presta atenção e entenda uma coisa. Cristo derramou o seu sangue como propiciação, não só dos nossos. Volta para o texto, meu filho. Tem que ser cego para não ler um texto desse e não entender. Jesus Cristo justo. Mas não é justo ele ter morrido por esse povo. Olha, não vem me dizer o que para você é justo, porque entre os céus e a terra estão os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Deus tem critério de justiça, e Ele é justo, eu e você não. Se Ele resolveu dar seu filho, deu o seu filho. E olha que interessante o texto. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Eles não conseguem explicar esse texto. Esse é um dos textos que eles não sabem para onde ir e o que fazer. Vi uma última explicação interessante deles, distorcendo esse texto. Achei gostoso, né? Achei interessante. Que pena. Olha que interessante a análise do pastor Vailate, que eu queria ter trazido o livro e esqueci. Oh, meu Deus. A ação de propiciação é primariamente e diretamente orientada para a divindade ou pessoa ofendida. O propósito que a sublinha é aquele de que torna-se a divindade favorável, de fazer com que a sua atitude seja mudada da ira e descontentamento para a boa vontade e favor. A quem se refere a expressão o mundo inteiro? Essa expressão pode significar os eleitos de todas as partes do mundo, como pretendem alguns. Tem como, irmãos? Se os eleitos já estão dentro da igreja, se os eleitos já estão servindo,
Esta expressão não pode significar os eleitos de todas as partes do mundo, como pretendem alguns, visto que os nossos pecados, isto é, dos crentes, são claramente contrastados com os pecados do mundo inteiro, ou seja, dos incrédulos. Olha que análise simples. Filhinhos, essa coisa vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para Jesus Cristo, que é o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quer distorcer? Quer falar o contrário? Fala. Vá se ver com Deus. Próximo texto. Esse dói. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Quem pecou? Só os eleitos? Todos aqui estão se referindo ao quê? Alguns. Todos se referem a todos. Eu, Pedro, Elias, Adriana, mamãe, todos nós. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação. Pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Presta atenção. Todos pecaram. Ótimo. Aí na hora de salvar, aí só salva quem Deus quer salvar. Então Jesus só morreu por quem Deus quis salvar. Aí, que Deus justo, né? Me bota num saco, pá, todo mundo no mesmo saco. Pecador. Aí na hora de salvar, a solução que ele dá é só para alguns? Isso é justiça? Lê comigo. O próximo, filho. Deus nos vê em Cristo e todos os nossos pecados foram perdoados. Deus retira de nós a sua ira, pois o sangue de Cristo é visto em mim. Cristo é nossa propiciação. Por isso que Deus não me arrebenta. E nós, em Cristo, recai toda a ira de Deus, afastando de nós a mão do Todo-Poderoso. Amados, isso é graça, sublime graça. Agora responda, será que antes mesmo de nascer, Deus já me predestinou para desfrutar de tão gloriosa bênção, ou me predestinou para a amargura do inferno? Próximo. Responda essas duas perguntas. Se todos pecaram, por que a propiciação será limitada a alguns? A justificação limitada a alguns. A expiação limitada a alguns. Seria justo Deus inserir todos na vala do pecado em razão do primeiro Adão ter caído e não permitir que no segundo Adão, Jesus, todos tivessem a oportunidade, a possibilidade de crer e serem salvos? Que Deus é esse que faz com que Adão se torne maior do que Cristo? Que Deus é esse que pega Adão e coloca lá em cima, bota todo mundo no pecado e pega seu filho Jesus Cristo e diz, tu vai morrer só por alguns, só quem eu quero. Que Deus é esse que pega Cristo, que segundo Filipenses, está acima de todas as coisas, e tem um nome sobre todo nome, e todo mundo vai se ajoelhar diante dele, e diz, olha, você é menor do que Adão. Porque quem acredita na expiação limitada está colocando Cristo menor do que Adão. Em Adão, Deus bota a gente tudo na vala do pecado. Em Cristo, o Deus que eu conheço e que é justo, e que enviou o segundo Adão, e que nele não há pecado, e que nele há a propiciação, a reconciliação, a expiação. Aí Cristo é menor do que Adão e não me tira do pecado. Porque o sangue de Cristo é limitado a alguns. Conte outra, pelo amor de Deus. Meu Cristo
é maior do que Adão. O segundo Cristo é maior do que Adão. O segundo Adão é maior do que o primeiro Adão. Não tem segundo Cristo, né? Perdão. O segundo Adão é maior do que o primeiro Adão. E nele eu tenho salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê será salvo. Ah, mas como é que vai crer se está morto no pecado? Daí o maior milagre de todos. Só pentecostal para crer nisso. Olha como é que pentecostal crê. A gente crê que mesmo no pecado, mesmo arrebentado, mesmo esgarçado, mesmo sem vida, mesmo acorrentado, Cristo é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que Ele simplesmente, através do Espírito Santo, nos fala, e o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado, e nos dá oportunidade. O Deus dos pentecostais, arminianos, é mais Deus do que os calvinistas. Porque o Deus dos calvinistas, ele diz, eu só posso salvar alguns. O primeiro Adão é muito mais forte do que o segundo. E o Deus dos calvinistas, ele não tem capacidade de dar oportunidade a todos. Que estranho, né? Que estranho. O que nós do Brasil para Cristo cremos? Vamos terminar a lição. Nós cremos na doutrina da expiação ilimitada. Nós cremos que o sangue de Cristo é precioso demais para possibilitar a salvação só para alguns. Nós cremos que o sangue de Cristo é poderoso demais para redimir somente alguns. Nós cremos que no sangue do Cordeiro, todo e qualquer homem, todo e qualquer homem, todo e qualquer homem, em qualquer lugar, pode ter suas vestes limpas, basta crer. E cremos todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Nós cremos na expiação ilimitada. Significa, sabe o quê? Isso significa que arrependimento, vida eterna, regeneração, salvação, perdão, glorificação, são para todos aqueles que nele crê. Acabou. A gente tem uma felicidade muito grande, sabe, irmãos? A gente crê num Jesus que pode salvar. E como é bom, não é? E como é bom. Vamos fazer uma oração? Cremos na expiação ilimitada. Fique em pé. Vamos fazer uma oração. Pastor, conseguiu achar um hino para cantar? Então que ótimo. Aleluia. Feche os olhos. Amados irmãos, vamos agradecer a Deus. Jojo, vem tocar, meu filhão. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua maravilhosa expiação. Obrigado pelo teu sangue derramado por todos na cruz do Calvário. Obrigado porque tu és Senhor, Salvador, Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, porque tu não és limitado. Tu és ilimitado. E, Senhor, quando nós falamos isso, nós não estamos falando que todos serão salvos. Tu mesmo falastes do inferno, tu disseste que o inferno existe e que tem gente que não vai te aceitar. E nem por isso tu dissestes que seria menos Deus do que é. Não, tu só és amoroso. Não é o homem que está no controle, és tu que estás no controle. E tu estás tão no controle que tu permites ao homem uma oportunidade. Agora eu quero te pedir uma coisa, tem misericórdia do Brasil, Senhor.
Tem misericórdia da nossa pátria, tem misericórdia do nosso povo. Abre não só uma, mas várias oportunidades. Abre várias oportunidades. Até um segundo antes da morte daquele mais ferrenho contrário a ti. Abre uma última oportunidade, tal como tu fizestes na cruz com o ladrão. Tem misericórdia desse povo, tem misericórdia dessa raça, tem misericórdia do nosso mundo, Senhor. As coisas estão ficando tão difíceis. Esta semana vimos, ó Deus, uma igreja milenar sendo simplesmente, Senhor, no Chile, colocada em fogo, Deus. E uma população sorrindo. Autoridades nada falaram. No Brasil, manifestações tais como: isso tem que acontecer com todas as igrejas evangélicas. Sem, Senhor, nós sabemos que seríamos perseguidos. Mas começa a derramar, Senhor, do teu Espírito. A tua palavra diz que nos últimos dias, se tu não abreviastes, haveria fé na terra. Mas a tua palavra também diz que nos últimos dias tu derramaria do teu Espírito de forma copiosa. Sim, haverá muita incredulidade, mas haverá um Deus ilimitado no seu amor, trazendo a viabilidade de todos serem salvos. Senhor, é por isso que nós pregamos, porque nós cremos na expiação ilimitada. E te louvamos e te engrandecemos. Amém. Amém.